I saw something. Clown. If you will come with me, you will float too. E hoje é dia de tutorial de maquiagem! Yeah! E tutorial mais que especial, tutorial de Halloween, sim senhor! Antes de mais nada, já vou pedir no início desse vídeo pra vocês estourarem, dando like, clicar muito em gostei pra mim, pra ajudar esse vídeo a subir em alta. Também comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu perguntei lá no Stories do Instagram pra vocês o que vocês achavam de eu trazer uma proposta, uma leitura minha do Pennywise, que é aquele palhacinho que tá dando o que falar esse ano do filme It, a Coisa. Cheguei até a fazer uma enquete pra vocês que, se eu não me engano, teve 70 e alguma coisa por cento de votos positivos pra trazer essa proposta. E como vocês super gostaram da ideia, que estou com a minha versão dessa maquiagem. Eu sei que já tem várias ideias bombando aí no Instagram e aqui no YouTube também, mas eu queria muito trazer uma versão minha, super feminina, super glitterinada pra vocês. Espero muito de coração que vocês gostem. O vídeo tá narrado pra não ficar tão longo, porque essa maquiagem tem bastante detalhezinho. A maioria dos produtos usados vocês encontram lá na minha lojinha, Bruna Malheiros Shop, que tá rolando promo lá de Outubro Rosa, vão lá e confiram. Agora chega de blá 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 e vamos logo conferir essa maquiagem. Bora começar pelo olho, gente. Já apliquei corretivo da Catarina Hill na cor clara em toda a minha pálpebra. E hoje a gente vai usar só a paleta da Catarina Hill. Vou começar utilizando a sombra marrom com o pincel L60 da Love Beauty. Vou aplicar por todo o meu côncavo para criar profundidade, fazendo movimentos de vai e vem. Eu tô puxando o meu esfumado para fora da sobrancelha. Tá vendo como ele tá ficando mais puxadinho o olho? E também intensificando a cor. Eu vou reaplicando até ficar na cor desejada. Na sequência, já vou vir com o clau preto da Catarina Hill e um pincel de precisão. Eu vou aplicar esse clau preto por toda a minha pálpebra móvel até o côncavo. À medida que eu vou chegando próximo ao côncavo, eu já vou com menos produto e vou começar a esfumar já com esse pincel mesmo. Na sequência, já venho com o pincel 136 da Makeup com o marrom mais escuro da paleta e vou aplicar bem no côncavo para criar uma transição do clau preto para a sombra marrom que a gente aplicou anteriormente. Vou aplicando e esfumando, fazendo movimentos de vai e vem até a cor ficar bem intensa e eu conseguir criar o degradê. Agora eu vim com a sombrinha preta da paleta e um pincel aplicador de sombras da Makeup. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel dando batidinhas. Pincel de esfumado e precisão da Dye Makeup agora para esfumar esse preto no côncavo. Eu venho sem produto, só com o pincelzinho mesmo, vou fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem para ficar uma transição bem bonita. Agora eu vou dar uma dramatizada no meu côncavo e vou vir com a sombra vermelha da paleta e vou aplicar ali no ponto alto do meu esfumado, bem pouquinho mesmo, só para dar um leve tonzinho avermelhado. Pigmento 19 da Bitarra, eu vou aplicar no ponto alto da minha sobrancelha para dar uma boa iluminada. Agora eu já vou vir com o fixador de glitter da Bitarra e vou aplicar ali no centro da minha pálpebra. E eu fiz uma misturinha com dois glitters, um vermelho e um que é meio furta-cor escuro, assim, que é o 261 e o 96 da Bitarra. E vou aplicar com o dedo mesmo, por cima do fixador, pressionando bem para não cair glitter depois no rosto. Agora eu vou dar uma limpadinha na minha pele e já faço um leve corte ali no canto externo do esfumado. Bora começar a pele então, eu vou utilizar o primer da Eudora com o pincel Dual Fiber, eu vou aplicar por todo o meu rosto. E na sequência eu vou vir com a base da Revlon, gente, eu usei a cor mais clara que é 180, eu aplico com o próprio pumpzinho ali no meu rosto. E vou espalhando com o pincel Kabuki da Love Beauty. E vou aplicando a base aí por todo o rosto, na testa. O famoso acabamento com a esponjinha da Belize umedecida. Vou contornar a parte superior da sobrancelha com um pincelzinho linguinha de gato e termino dando acabamento também com a esponjinha. Bora pro corretivo, eu vou usar essa paleta da Ruby Rose, gente, só que eu mostrei o corretivo errado pra vocês ali, tá? Eu usei o mais clarinho deles, que tá do lado do corretivo branco. E vou fazer um triângulo abaixo dos meus olhos. Também vou aplicar ali nos pontos centrais, que é nariz, testa e queixo, vizinho dos lábios também. E dou acabamento com a esponjinha da Belize também. Pego um pouquinho mais do corretivo e vou cortar, fazer aquele efeito de Photoshop ali no nosso esfumado. E termino de dar acabamento novamente com a esponjinha. Bora selar a pele então, vou usar o pó translúcido da Eudora e vou aplicar uma quantidade razoável abaixo dos olhos e nos pontos onde eu apliquei o corretivo. Porque esse corretivo que a gente usou, ele é mais pastosinho, então ele precisa ser bem selado. Aplico dando batidinhas e depois eu vou polindo toda a pele sem mistério. Vamos contornar o rosto então, eu vou usar esse trio da Eudora e eu vou fazer um contorno mais marcadinho hoje. Então eu aplico bastante ali no ladinho do rosto para dar aquela emagrecidinha básica, na mandíbula, testa,
E claro, também no nariz, né, pra dar uma afinadinha na nareba. E o blush que eu escolhi hoje é o B1 da Bitarra. Eu vou aplicar ali na maçãzinha do rosto. E aplico uma quantidade um pouco maior do que normalmente eu uso, gente, porque eu quero que a minha maçã fique mais coradinha mesmo. E pra iluminar o meu rosto, eu vou usar o iluminador da MAC hoje, que é o Soft and Gentle, que eu amo. Vou aplicar bastante iluminador, que eu quero uma pele bem iluminada mesmo. Vou aplicar ali no ossinho da maçã e nos pontos centrais, como de costume, topo do nariz, testa, vezinho dos lábios e queixo. Vamos começar a parte artística da maquiagem, fazendo nossas glampinhas. Eu vou pegar o pincel 132 da The Makeup, que é um pincel de esfumar bem pequenininho, e a sombra vermelha, e eu vou criando um triângulo ali acima da minha sobrancelha. É muito tranquilo de fazer isso, gente. Vocês podem primeiro ir com menos intensidade de sombra e aos pouquinhos ir intensificando ela. Dessa forma não tem problema de errar. Eu vou aplicando e vou esfumando bem. Na sequência, eu vou vir com o pincelzinho lápis da The Makeup e a sombra preta da paleta e vou fazer o degradê ali no centrinho da nossa guampinha, do nosso chifrinho. Eu vou aplicar bem centralizado esse preto e vou intensificando a cor dele e esfumando bem as bordinhas para ficar um degradê bacana entre o preto e o vermelho. Parte inferior dos olhos, lápis toque de natureza preto, eu vou aplicar na minha linha d'água e borrar bem por fora. Na sequência, já venho com o pincel lápis da The Makeup e esfumo bem esse lápis. E com o mesmo pincelzinho, eu vou aplicar a sombra vermelha por cima de todo esse lápis preto. E agora eu volto com aquele pincel de esfumar pequenininho da The Makeup, o 132, e começo a fazer um triângulo invertido agora abaixo dos olhos, que é como se fosse uma lágrima descendo, né? E vou reaplicando para intensificar a sombra e esfumando bem as laterais para ficar com esse efeito meio borrado mesmo, essa é a intenção. Pincel de precisão da Mary Kay, sombra preta da paleta, eu vou aplicar rente aos cílios inferiores para deixar o olho bem contornado e aos pouquinhos com esse mesmo pincel eu vou criando ali o centro da nossa lágrima, né? Eu vou deixando ela escurinha. Assim como a gente fez acima das sobrancelhas, a gente vai fazer abaixo dos olhos. Vou aplicando essa sombrinha preta, criando esse triângulo. Depois eu volto com o pincel lápis e um pouquinho da sombra vermelha e do acabamento nas extremidades para ficar esse borrão bem feitinho degradê. Com o pincel lápis eu aplico um pouquinho de fixador de sombras abaixo dos olhos e venho com a nossa misturinha de glitter, aplico dando batidinhas rente aos cílios inferiores e também cobrindo a nossa lágrima negra. Bora pros lábios então, vou fazer uma misturinha com esses dois batons da Eudora, um é o Indício Carmim e o outro é o Vermelho Destaque. E eu vou aplicar com o auxílio de um pincelzinho labial, fazendo o contorno dos meus lábios um pouquinho pra fora, contorno e já vou preenchendo o centro dos meus lábios. E vou aplicando o batom sem mistério, como a gente faz normalmente. Agora a gente vai criar a boca do palhaço e para isso eu vou usar um pincelzinho chanfrado e vou simular como se fosse um triângulo ali no canto externo dos meus lábios, aumentando então a nossa boca e dando essa impressão, né, de boca de palhaço. Deixo bem contornadinho o triângulo e agora eu já vou começar a fazer a sequência da nossa lágrima com o mesmo pincel e a misturinha de batons. Eu vou descendo ali o traço, dando uma leve volteadinha quando vai chegando próximo à boca e eu vou bem devagarinho, gente, aos poucos eu vou engrossando para não ter problema de fazer errado. E como a gente vai esfumar esse traço, é melhor fazer assim devagarinho mesmo. Pincel lápis da The Makeup, eu vou esfumar todo esse traço que a gente fez com a misturinha dos batons, para ficar com essa impressão mais borradinha mesmo. E já volto aí esfumando o outro traço do outro lado do rosto. Esfumo bem, sem mistério, sem pressa. Vou aplicar um pouquinho mais de glitter, descendo a lágrima ali até entrar nesse borrãozinho vermelho. E agora eu vou criar um degradê na nossa boca com um pouquinho de sombra marrom e outro pincel lápis, esse é bem preciso. Eu vou aplicar um pouquinho de sombra preta ao redor de todo o meu lábio, criando como se fosse um ombre lips aí nos lábios. Aplico um pouco mais nos cantos externos da boca, para dar mais profundidade, né, fazer um efeito mais bonito. E aí eu volto com o batom vermelho destaque da Eudora e com o meu dedo mesmo vou dando batidinhas ali no centro, para ficar um efeito bem ombré mesmo. Vou finalizar agora a nossa lágrima, vou aplicar um pouquinho de sombra vermelha por cima do batom que a gente aplicou antes pra fazer o traço. Pausa pra hora da lambança, como sempre eu fazendo bagunça. Vou vir agora com um pouquinho da sombra preta, gente, e vou aplicar dentro da nossa lágrima pra dar um pouco mais de contraste, um pouco mais de efeito de profundidade, mas assim, bem pouquinho mesmo de sombra preta, é só pra dar um detalhezinho. Pra não ter erro, eu vou com pouca sombra e com a mão bem levinha. Bora finalizar os olhos então, eu vou aplicar máscara de cílios e cílios postiços, máscara nos cílios superiores e inferiores e um cílios postiço bem volumoso pra dar bastante destaque nos olhos, deixar a maquiagem mais feminina. E eu te esqueci de aplicar o grit ali nas guampinhas da sobrancelha, então eu aplico um pouquinho de fixador e venho com a mesma misturinha de glitter aplicando ali por cima. Agora eu vou vir com esse pigmento vermelho da Dylos e vou aplicar com o meu dedo mesmo no centro dos lábios, porque eu quero tudo muito iluminado nessa maquiagem.
maquiagem, eu quero ser uma palhacinha drag queen. Aplico dando batidinhas. Bora fazer o nariz agora, eu vou pegar o pincel 132 da The Makeup e a sombra vermelha. Com esse pincelzinho mesmo, eu vou aos poucos intensificando a cor. E eu quero que a bordinha do meu nariz fique bem esfumada, então por isso eu tô aplicando com um pincelzinho de esfumar. E eu vou reaplicando essa sombra vermelha até ficar com uma intensidade bem bacana. Venho com o pincel limpinho de esfumar agora e dou acabamento nas bordinhas pra ficar esse degradê bonito do vermelho pro tom de pele. Pincel de precisão da Mary Kay novamente e a sombra preta, eu vou criar o efeito de profundidade do nosso nariz. Então eu vou aplicar ali na parte inferior do nariz, subindo um pouquinho pra pontinha e pras laterais. Aplico e já vou dando batidinhas pra ficar com um efeito esfumado. Agora eu vou vir com o pigmento da Bitarra e com o meu dedo mesmo eu vou aplicar ali na pontinha do meu nariz para deixar um efeito bem bonito e também um pouquinho ali no centrinho dos lábios para dar mais efeito ainda de profundidade. Pincel de esfumar, eu vou aplicar um pouquinho desse pigmento ali no ossinho da maçã também para deixar com bastante efeito. E agora vocês já me veem transformada com lente de contato amarela, cabelo preso, porque eu tive que botar essa gola de palhaço, daí não tem como ficar com o cabelo solto, e já com a caracterização finalizada. Então tá aí a nossa proposta de maquiagem pro Halloween, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa daquele joinha, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, o botãozinho tá aqui embaixo pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!